Olá, queridíssimos estudantes, tudo bem com vocês? Vestibulandos, professores, curiosos, amantes da literatura. Estamos aqui hoje para mais um programa Livros do Vestibular. E aí, tudo bem com vocês? Hoje temos uma programação um tanto quanto diferente, uma literatura um tanto quanto diferente, uma literatura que flerta com a realidade, uma literatura que é realidade também. Hoje falaremos de dois livros importantíssimos. Falaremos desses livros que estão agora aí na tela com vocês. Carta de Achamento ao Rei Dom Manuel, de Pero Vaz Caminha, a Carta de Achamento, e Nove Noites, de Bernardo Carvalho. A Carta de Achamento é da lista da Unicamp, e o Nove Noites é da lista da FUVEST. Então a gente visa a realização da prova da FUVEST e da Unicamp, né? Essas obras são leitura obrigatória para a realização desse vestibular. Então vamos falar hoje de um tema muito importante e eu queria, com todo respeito, falar com vocês uma coisa. Deixa eu assim, organizar aqui, sentei. Então antes de mais nada, vamos conversar aqui no pé do ouvido. Olha só o que acontece. Hoje falaremos bastante sobre as nações indígenas, falaremos sobre os primeiros contatos, falaremos sobre as relações de verdade e não verdade. E antes de entrar na Carta de Achamento, eu gostaria, com todo respeito, de falar assim, olha, do debate que há entre o torno do termo que se classificam os indígenas. Eu acho muito bacana esse debate, que eu acho que deveria ser proposto pela Carta de Achamento. Acho que pode até ser uma das questões da segunda fase, já que a primeira fase da prova da Unicamp já passou. É assim, uma pergunta que eu coloco para vocês, antes de entrar na Carta de Achamento. Quando os europeus aportaram aqui, né, alguns chamam de descobrimento, outros de invasão, né, quando eles aportaram aqui pela primeira vez, os habitantes daqui foram chamados de índios, né? No século XX, a partir de 1900 e alguma coisa, com os irmãos Vilas Boas, né, Levi-Strauss e tal, começou-se a usar o termo indígenas, nações indígenas. Mas hoje nós vamos pegar a Carta de Achamento, escrita pelo Pero Vaz Caminha. E aí antes de entrar, com todo respeito, eu pergunto a vocês, já perguntaram para as pessoas que viviam nesta terra, que assim chamamos de Brasil, como eles gostariam de ser chamados? Já demos a voz para eles e perguntamos para essas pessoas, né? Homens, mulheres, crianças, seres humanos que tinham a sua terra aqui, que tinham o seu lar aqui. Então, vocês gostariam de ser chamados como? Então, é com essa reflexão que eu chamo vocês para a leitura deste texto que está na tela agora. Anote direitinho. Carta de Achamento ao Rei Dom Manuel, de Pero Vaz Caminha. Esta carta teve uma história bem bacana e eu até sentei aqui para anotar, porque eu tenho que falar para vocês algumas coisinhas antes de entrar no texto. Então, pode ir para mim, por favor, aqui. Olha só. Eu anotei, deixa eu pegar minha canetinha aqui, olha só, porque eu gosto de ter tudo anotado, organizadinho. Anota. Ela foi escrita em 1500, vamos passar trechos dela para vocês. Então, em 1500. Só que ela só foi descoberta para a nossa leitura em 1773. Não precisa ficar preocupado com datas não, tá? Mas é importante saber. Ela foi descoberta em 1773 e ela foi publicada pela primeira vez em 1817. Então, notem, ela foi escrita em 1500, mais de 200 anos depois ela foi descoberta, porque foi perdida lá nos arquivos de Portugal. Depois, ela levou um tempo para ser publicada. E olha, quando foi publicada a Carta de Achamento de Pero Vaz Caminha, na primeira publicação, ela veio a público com cortes. Então, o que aconteceu? O editor, né, que eu não vou me lembrar o nome agora, também não é importante. O importante é você saber o quê? Que ela veio com cortes. Por que cortes? Aquelas coisas que feriam a moralidade, feriam os bons costumes da época. Por exemplo, falar que tinha muita pessoa andando pelada por aqui, os corpos das pessoas, que indígenas, índios, que seja, andavam nus, o primeiro contato entre os europeus.
e as nações que aqui viviam. Então, o que aconteceu? Houve o corte. Aí, ela só veio a público de maneira integral em 1817. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Eu fiz mais anotações, eu vou recorrer às minhas anotações no futuro. Então, vamos começar para falar para vocês o que a carta se propõe, a carta de achamento. Ela se propõe a narrar uma questão importante. Como foi o primeiro contato entre os europeus e os habitantes do novo continente? E aí eu venho até aqui para trazer para vocês, vamos botar, olha só. Notem como era uma caravela, né? Essa caravela anal, né? Um anal de Pedro Álvares Cabral, conforme retratada no livro das Armadas, atualmente na Academia da Ciência de Lisboa. Então, notem como ela está rumando para a esquerda, né? Ou as velas como se fossem balões, vindo para cá, né? Empurrando esse barco enorme. Gente, era uma viagem espetacular, espetacular. Notem-se que um navio movido a vento cruzar o Oceano Atlântico, isso é quase que um suicídio hoje. Na época, era uma aventura espetacular. Era uma aventura de engenharia. E uma coisa que a gente tem que pensar antes de chegar ao texto é isto. É fundamental para a gente entender a carta de achamento. A Europa tem um oceano de distância, né? O Oceano Atlântico, separando a Europa do que hoje é a América. Vou usar os termos de hoje. A América e a Europa têm o Oceano Atlântico separando. E o Pedro Álvares Cabral rumava para as Índias. Então, as Índias é para um lado, é para o leste. A América é para o oeste. O que acontece é assim. Como é que a gente fala que foi uma descoberta acidental, sendo que Pedro Álvares Cabral, num navio como este, ele ia para um lado e foi para o outro. Então, gente, antes de chegarmos à descoberta, é preciso ter uma coisa em mente. Quando os portugueses foram se lançando ao mar, eles foram descobrindo como é que funcionava este tipo de processo de navegação. Como é que foi funcionando a navegação através das correntes marítimas, através do vento. Então, foram notando que o vento, você fazia uma volta, entrando cada vez mais no Oceano Atlântico, você pegava uma corrente marítima que empurrava você para baixo da África. Se você fosse margeando a África, movido a vento, não funcionava. Temos que ter a mente no século XVI, século XV, século XIV, onde eles foram descobrindo que cada vez mais para longe do oceano, cada vez mais para dentro do mar, eles pegavam as correntes marítimas e iam circunnavegando por baixo da África, chegando onde são as Índias. Então, o que acontece? Cada vez indo mais para longe, eles foram tendo contato com algumas algas, alguns restos de árvores, peixes. E eu posso dizer que até corpos de animais. Imagina, tem um bicho que morreu afogado numa praia, sei lá, em Ilhéus, em Porto Seguro. E aí esse bicho, através, sei lá, de um tornado, alguma coisa, ele é jogado bem para dentro do oceano. E aí, por coincidência, um navio circunnavegando encontra esse bicho. Peraí, esse bicho é diferente, ele não vive na Europa, não vive na África. Quem sabe esse animal, ele não é de uma terra mais para frente. E essas informações foram chegando. E os portugueses cada vez mais para longe, até que em um certo momento, informação aqui, informação acolá, Vasco da Gama aqui, Bartolomeu Dias acolá. Pesquisem bastante. Aula de história, pesquisem. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, pesquisem tudo isso. E até que uma grande jornada foi organizada com muitos navios que deveriam ir para as Índias. E que, bom, a gente sabe que eles tinham que ir um pouquinho mais para longe para ver se encontravam terra. E encontraram. Ou
para apenas registrar as terras que haviam sido encontradas há algum tempo antes. E esta é a jornada do nosso descobrimento. Gente, você consegue encontrar isso com muito mais detalhes em livros dos mais variados, das mais variadas correntes de pensamento, dos mais variados narradores históricos, professores de história. O que eu estou falando aqui para você é informação pública. Então, até que chega o momento que há o desembarque de Cabral em Porto Seguro. Aqui temos uma imagem bem idealizada, tá certo? Desse desembarque, é um óleo sobre tela do Oscar Pereira da Silva, Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Gente, isso aqui é uma visão idealizada, porque nós temos aqui o Cabral, né, com uma armadura, descendo, os índios, né, recebendo eles. Vou chamar de índios aqui, porque está tudo idealizado, né? Então, olha só como Cabral em pé, todo imponente, aqui nesse cantinho. Deixa eu anotar aqui, ó, nesse imponente aqui, dá para anotar. Eu vou escrever, não ia escrever, mas eu vou circular aqui, Cabral aqui, né? Cabral nesse ponto aqui. Ele está aqui, ó, bonitinho aqui. Ele está todo imponente, todo... Não me preocupa com isso não, relaxem. Então, olha só, está aqui, todo imponente. E os indígenas aqui recebendo, tal, bacana. Vamos à frente. A primeira missa, né, após a chegada dos europeus, né, a primeira missa foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade e bispo português, no dia 26 de abril de 1500. 26 de abril de 1500. Nossa, está registrado bonitinho. Olha, também idealizado. Olha só, você tem aqui os indígenas aceitando, né, bacaninha, a nova cultura, os frades orando, rezando, a cruz, né, ou seja, os portugueses tomando posse de tudo. Então, e aqui um facsímile, né, um retrato do que foi a carta ao rei Dom Manuel, o rei de Portugal naquele período, naquela época. Então, olha só, essa é a carta comunicando sobre o descobrimento da ilha de Vera Cruz, hoje Brasil. Olha, ilha de Vera Cruz. Gente, para mim, por favor, olha só. O que temos que pensar? Temos que pensar que os portugueses chegaram ao Brasil, os europeus chegaram ao Brasil, passaram 10 dias aqui, e havia um cronista, um cara chamado Pero Vaz Caminha, que ele não tinha essa função, ele tinha a função de, como se fosse mais de contador, ele tinha que fazer isso lá na Índia, lá quando chegasse nas Índias. Só que aqui no Brasil, ele, vou escrever também. E ele escreve uma carta ao rei Dom Manuel contando como é que foi, né, esse processo da viagem até a descoberta, o achamento da nova terra. Certo? E ele começa a sua carta, o Pero Vaz Caminha, da seguinte forma: Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a nova do achamento desta vossa terra nova, notem, isso é importante, presta atenção nisso, a nova do achamento desta vossa terra nova. Neste momento, ele já fala, essa terra, senhor, rei, é sua, a terra nova é sua. Tá bom? Que hora nessa navegação se achou... não, volta para mim. Não, temos que falar. Olha para mim, temos que falar isso com você. A terra é vossa, ouviu, rei? E nós a achamos. Então, anotem uma coisa importantíssima e pesquisem com mais profundidade o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado feito entre o rei da Espanha e o rei de Portugal, dividindo o planeta, né, Terra, em propriedade mais a oeste e mais a leste. As mais a leste pertenciam a Portugal, as mais a oeste pertenciam à Espanha. Por isso que você tem lá, sei lá, Chile, Colômbia, que mais a oeste, né, que eram propriedade, né, posse dos espanhóis. E mais a leste, posse dos portugueses. Agora uma informação para vocês. Por que você tem no Tratado de Tordesilhas o Brasil se estendendo para a oeste? Porque existia um momento em que Portugal e Espanha eram uma única coisa chamada União Ibérica. União Ibérica é o termo, é o eufemismo para dizer que Portugal cedeu o seu domínio para a Espanha. A Espanha dominou Portugal durante muito tempo. E aí o Brasil se esticou, porque Portugal e Espanha eram uma coisa só. Estou adiantando o ponto, mas a questão que eu estou falando é essa. Estamos discutindo uma terra que pertenciam a pessoas que eram chamados de índios, indígenas, e olha, hoje as pessoas, sei lá, perguntam, porque são várias nações que viviam aqui, várias pessoas, várias tribos, vamos chamar assim, que viviam aqui.
né? Indígenas, pessoas, né? Com sonhos, ambições, né? Com ideologias, religiões, pensamentos. E aí, nessa primeira fala tem, olha só, a nova do achamento desta vossa terra, achamos a terra que é vossa. Que ora, nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, ou saiba pior que todos fazer, humildemente, ou seja, Vaz Caminha diz que vai contar o que ele sabe sobre o achamento. E ele começa assim, vamos lá. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo até que, terça-feira, das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra. Volta para mim, por favor. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que eles estavam no dia 21 de abril, era período de Páscoa, era uma terça-feira, e eles toparam aquelas indícios de terra, né? Folhas, capim, mato, árvores, indícios de que havia terra por perto. E eles estavam a 660 ou 670 léguas do ponto inicial, para dentro do oceano, dando aquela volta para ir por baixo da África, uma volta enorme. Essa volta enorme chegou ao que hoje é Brasil. E o que são 660 léguas? Eu anotei o número porque, olha só, uma légua corresponde a 4,82 quilômetros, ou seja, uma légua é quase 5 quilômetros. Então eles estavam a 660 léguas, ou seja, 660 vezes 5 quilômetros, quase 4 mil quilômetros eles estavam de distância, ou seja, naquela volta. Então, o que eles falaram? Olha, topamos com algum indício. E eles continuam, sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, aqui os marianos chamam botelho, assim como outras aqui dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, aqui chamam furabuchos. Nesse dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele. E de terra chã, com grandes arvoredos, ao monte alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Eles chegaram em Porto Seguro, certo? O Monte Pascoal, Ilha de Veracruz, terra de Veracruz. Olha só, gente, o que acontece? Eles encontraram e já, terra de Veracruz, a cruz verdadeira, já começaram, o Monte Pascoal. Temos aqui uma população europeia católica, né? Olha, Monte Pascoal, Veracruz, a cruz verdadeira, ou seja, já colocando aculturando o povo, né? E aí, esse foi o primeiro contato com a terra. Eu separei um outro trecho, que é o primeiro contato que o Caminha retrata entre os indígenas e os europeus. O primeiro contato são duas culturas que têm o primeiro contato. E aí é interessante notar como é bem diferente dessa cena que eu grifei agora há pouco. Está bem diferente disso. Porque isso é romantizado, né? É bem idealizado. Agora, na verdade, Caminha retrata assim o primeiro contato entre portugueses e indígenas. Dali avistamos homens que andavam pela praia. Obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3. De maneira que ao chegar ao batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho
lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles pousaram. Ah, não, gente, peraí, vou ler de novo. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Vem cá para mim. Olha que mentira. Mentira, não, mentira. Ah, mas como você sabe, professor Mauro, você estava lá? Não, olha só, gente. Imagina, o Nicolau Coelho é o português. E se tem lá o indígena. A pessoa que era o habitante daquele lugar, todo desconfiado. Então chega lá o português e vê que eles estão com os arcos e o Nicolau Coelho fez assim, ó. E os indígenas abaixaram os arcos. Então o que a gente percebe? Mesmo nessa estrutura, que é uma estrutura dita verídica, in loco, a gente percebe uma construção ideológica aí. Percebe o quê? O português, o ocidental, o europeu, apresentando-se como superior. O que aconteceu nesse momento, eu não vou saber te afirmar veridicamente, mas a gente tem um documento que aí ele é o mais próximo da verdade. Houve esse contato entre o Nicolau Coelho e os indígenas. Houve. Agora, acreditar que ele fez assim, ó, baixa. Assim, não, com sinal. Fez o sinal que baixasse, eles baixaram. E outra coisa, olha aqui essa última frase deste slide. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Gente, ele está falando que não teve nenhum aproveitamento da fala dos indígenas, dos habitantes daqui. Por quê? Porque havia o barulho do mar quebrando na costa. Olha, eu não entendi nada do que eles estavam falando por causa do barulho do mar. Gente, a gente sabe hoje que não é isso. A fala portuguesa, o português e a fala dos indígenas eram idiomas diferentes. Ou seja, eu não fui capaz de entender o que eles falaram, não porque era outra cultura, era outra língua, era outro idioma, era outra nação. Por causa do barulho do mar. Era muito barulho do oceano, eu não entendi. Gente, há uma construção toda ideológica aí. E vamos continuar? Mais um trechinho? Olha só na tela. Como é que esses seres humanos eram? Como é que essas pessoas eram? Como é que os indígenas eram? A feição deles era serem bem pardos, maneira de avermelhados e de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso, tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. Ou seja, ele está retratando a feição. Olha, eles tinham cabelo raspado, o que a gente mais conhece hoje como os indígenas, né? Com o osso furando o nariz, assim, algumas tribos, né? Algumas nações indígenas que usam aqueles adornos, né? Puxando o lábio, ou seja, é mais próximo do que a gente conhece como indígena. Aí mais um trechinho para vocês. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido. Ah, não, esse aqui é o primeiro contato. Levaram alguns indígenas até a nau. E aí, o capitão, quando esses indígenas vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Trovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros, que aqui na nau com ele vamos sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram. Mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles... Gente, olha que importante isso. Um deles pôs olho no colar do capitão, é de ouro, e começou de acenar com a mão para a terra, e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata,
e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Gente, olha que curioso isso. Você tem aí o habitante da terra descoberta bem entre aspas, a terra invadida, entrando no barco, né, subindo a bordo do barco da nau do capitão. E o capitão está lá sentado, imponente, coberto de ouro. E aí, você tem lá o habitante, ele aponta assim, ó, aqui, ó, isso aí que você tem aí no seu pescoço, de ouro, sem falar, só apontando, ó. Isso aqui, ó, tem lá. Isso aqui, ó, de prata, ó, tem lá também. Só com sinais, ó, assim, ó, e lá, aqui, lá. Ou seja, é interessante que essa carta ela foi redescoberta em 1773, no século XVIII, no auge da mineração do ouro nas Minas Gerais. Então a gente percebe que até a redescoberta da carta de Pero Vaz Caminha, quase 300 anos depois, tinha já uma função de apontar que, olha, tem ouro ali, né? Tem ouro. Mas essa informação que estava na carta só foi revelada para o público quando os veios de ouro de Minas Gerais já estavam quase que esgotados, né? Eu falo que esgotados, ainda deve ter algum ouro lá, mas o ouro ele estava quase que à flor da terra, né? Então a gente percebe que havia essa busca desde o início, demorou muito para que os portugueses começassem a explorar, começassem a dar o valor ao ouro que tinha aqui no Brasil, né? E começasse aquela exploração não vou falar horrorosa, aquela exploração meticulosa, aquela exploração industrial que teve aqui. Então teve os ciclos, tal, mas estamos quase uma aula de história, né? Mais um trechinho na tela. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer nada daquilo, olha só. Os indígenas recusaram comer pão, peixe, confeitos, fartéis, mel, figos, ou seja, comidas sofisticadas. E se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma balrada, não beberam, mal a tomaram na boca, que lavaram e logo lançaram fora. Gente, aí eu entendo, peraí, eu vou me colocar no lugar do indígena. Eu estou aqui na terra, água fresca, comida, abacaxi, sei lá, todas aquelas coisas. Abacaxi não sei se foi da época, mas frutas. E aí, manga, não sei, frutas tropicais, coco. E aí me levam para o rio. O rio não, me levam para o navio lá para a nau. E nessa nau, o que tem? Você tem lá um vinho que está navegando, não sei, no calor, sem geladeira, sem refrigeração, frutas, tudo. Gente, não quero isso não, ou seja, nada lhe agradava ao paladar, né? Na verdade, a gente entende, é o primeiro contato, o primeiro choque de cultura, né? Entre a alimentação que vem da Europa e a nossa, que, olha, nessa época os navios navegavam de maneira bem complicada, né? O vinho é o que mais permanecia salubre. Imagina, toma essa água daqui, imagina a água que tinha nesse navio, né? Vamos lá, e terminando agora um trechinho para a gente ir para outro livro. E, portanto, os degradados... volta para mim, por favor. Antes de irem embora para... antes do Pedro Álvares Cabral partir, eles ficaram 10 dias, né, chamada Semana de Vera Cruz, né? Antes de ir embora, eles deixaram alguns degredados. Eles eram pessoas criminosos que vinham nos navios e que eles deportaram, deixaram lá na ilha, ou na terra, ou no que quer que seja que eles haviam descoberto. Eles deixaram lá no local, tá, que haviam sido descobertos. Então esse é o momento que fala sobre isso. Na tela, por favor. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor, que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar.
E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Ou seja, alguns degredados foram deixados lá para que eles aprendessem a língua daquelas nações, a língua, não são as línguas, né? A língua daquelas pessoas e dessa forma pudessem iniciar a culturação, passar para eles a religião. Eles têm bons corpos, são pessoas, afeição, tá? Vamos passar para eles a nossa religião. Tá bom? Então, esse foi o primeiro contato. E já caiu no Enem a carta Pervaz Caminha. Olha só. Como caiu? De ponta a ponta é tudo praia palma. Muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. A carta de Pervaz Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Foi o que eu falei aqui o tempo inteiro, né? Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Letra B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Quê? Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. É claro que é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Catequese entende-se como ensinar a religião católica, que é a religião oficial do Império Português, né? Do Estado português, o Império Português. Certo? Então, gente, essa foi a nossa contribuição com a leitura de alguns trechos, a apresentação da carta de Pervaz Caminha. Ele é um texto que existem adaptações, dá para ser lido inteiro, e você consegue ter contato com outras leituras, outros trechos, outros apontamentos. Aqui foi a nossa contribuição, espero que tenha feito sentido para você. E nós vamos entrar agora em um outro texto, que se esse primeiro, ele sem querer misturou uma ficçãozinha ali no meio, quando eu falei que é idealização e tal, neste é uma mistura de tudo isso. Então vamos lá com 9 Noites, de Bernardo Carvalho. 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Bom, o que é este livro, por favor, o que é este livro? Este livro, 9 Noites, de Bernardo Carvalho, ele é, assim, é um debate sobre essa questão aqui. O que é a verdade? O que é a verdade? Então, vamos pensar. Como a gente pode descobrir... Calma lá, não vou entrar nem na história. A história é muito simples. Você consegue o resumo por aí. A minha contribuição aqui vai ser esta. Mas propor o debate. Porque eu sei que é um livro que ele é complicado. Ele é um livro que ele é um dos mais contemporâneos. Eu estou pegando um livro de uma lista, né, da Unicamp, que foi um texto escrito em 1500, e trazendo um outro agora de outra lista, que foi escrito em 2010, 11, a data eu não me lembro, talvez apareça por aqui. Mas assim, século XXI. Ou seja, da nossa época, contemporâneo. Então, esse é o grande ponto. O que é a verdade? Aí eu falo para vocês o seguinte debate. Me acompanhem para eu não ser muito complexo. Se eu estou aqui falando com vocês... Não, pega outra ideia melhor. Vocês todos que estão aqui comigo estão vivendo uma experiência histórica que ela vai constar nos livros de história com certeza. Que experiência é esta? A pandemia. Uma pandemia mundial que ela iniciou no Brasil março, abril de 2020 e eu estou aqui gravando essa aula com vocês em novembro de 2021 e ainda estamos com ela, espero que acabando, mas ainda estamos com os efeitos dela. Eu vou terminar essa aula, vou colocar uma máscara para sair daqui, vou contato com as pessoas de máscara, afastamento social, ou seja, estamos vivendo um momento diferente.
Vamos supor que daqui a 10 anos eu tenha que contar a história deste momento para vocês. O que aconteceu neste momento vai ser uma construção, uma fabulação. Vai ser uma leitura de um momento histórico. 10 anos depois, há um afastamento. Um afastamento. O quão próximo da verdade isso estará? Porque, olha que debate louco. Eu adoro essas coisas, né? Imagina o que é a verdade. A verdade é isso aqui. Eu estou nesse momento, está acontecendo. Eu sei o que é, porque é o agora. O agora é a verdade. Se alguém chegar e contar sobre isto aqui amanhã, já vai ser uma história sobre a verdade. Daqui a 3 dias, essa história vai mudar um pouquinho. Daqui a uma semana vai mudar um pouquinho. Daqui a um ano muda outro tanto. Daqui a 10 anos muda outro tanto. Então, o que é a verdade? Este livro que estamos tentando analisar agora, 9 Noites, de Bernardo de Carvalho, esses 9 Noites, ele tem esse debate sobre o que é a verdade. Então, é a história narrada por um escritor que ele não dá em nenhum momento o nome para ele. Mas a gente sabe que foi escrito por esse cara aqui, ó, Bernardo de Carvalho. Quem é Bernardo de Carvalho, autor do livro? E eu posso contar para vocês uma coisa que é muito simples. Bernardo de Carvalho, ele é um jornalista. Ele é um jornalista. E isso já vem à tona outros debates. No jornalismo, o que é a verdade? Quando eu estou escrevendo uma notícia sobre um acidente nuclear de Chernobyl, em 1985, 86, na época que ocorreu. Eu estou escrevendo e estou vendo aquele acidente daqui do Brasil, as notícias estão chegando, e eu vou escrevendo, narrando aquele fato, e é uma coisa. Se eu estou lá em Chernobyl, se eu estou lá onde aconteceu, é outra história. Se eu estou aqui no Brasil, em 2021, contando essa história, é outra história. E então, o que eu tenho que fazer se eu estou aqui em 2021 para contar uma história que ocorreu em 1986, em 1960, em 1950, em 1930, em 1500? Eu tenho que recorrer aos documentos. Eu tenho que recorrer a pessoas, se elas estão vivas ainda, a parentes, a amigos, e eu tenho que reconstruir essa história. Só que eu volto à pergunta inicial. O que é a verdade? Opa! O que é a verdade? O que é a verdade? Sendo que quando eu vou reconstruir essa história, ela continua sendo a construção que ela é feita a partir da visão de diferentes pessoas. Então, professor, eu pego o que elas estão falando de repetido. Por exemplo, pessoa A falou uma coisa, pessoa B falou outra coisa, mas entre o que a pessoa A falou e o que a pessoa B falou, existem pontos de convergência. As pessoas falam a mesma coisa, em algum momento. Sim, mas e se vier outras 10 pessoas e falarem outras coisas totalmente diferentes? O que é a verdade? Então, vamos lá. Qual é o papel de um jornalista? O papel de um jornalista é retratar fatos verídicos, é retratar fatos reais. Então, eu vou falar para vocês o que esse jornalista do livro fala para a gente. O jornalista deste livro, ele entra em contato com uma morte. Então, ele passa a investigar essa morte. Esse jornalista que nunca tem nome, e ele começa através de cartas, as cartas que esse morto escreveu. O morto, ele escreveu algumas cartas. Então ele vai ler essas cartas, algumas cartas foram enviadas, outras não foram enviadas, algumas cartas são públicas. E aí o que acontece? Esta morte, ela aconteceu no Brasil, e de um personagem que de fato existiu. Então o jornalista começa o livro contando a história desse cara. Um fato que gera toda a investigação. Aqui na tela, vamos lá, ficar tudo organizadinho. Anota aí.
Um misterioso suicídio de um antropólogo americano chamado Buell Quinn durante uma estada entre os índios Craô, em 1939, aqui no Brasil. Olha, de novo, ó, marca isso aí. Um fato que gerou toda a investigação desse jornalista, que é uma espécie de jornalismo investigativo, é o misterioso suicídio de um antropólogo americano, um antropólogo chamado Buell Quinn. Buell Quinn, durante uma estada entre os índios Craô. O que um antropólogo faz? Ele estuda pessoas, civilizações, né? Estuda comunidades. Então, o que acontece? Este antropólogo, que de fato existiu, ele existiu de verdade, ele, americano, veio até o Brasil, ele se hospedou entre os índios, hospedou é um termo, né? Mas ele ficou entre os índios, estudando os indígenas, para poder, né, aprender mais. Ele é uma pessoa de verdade, inclusive existem pessoas de verdade citadas. É o próprio jornalista, que é o Bernardo de Carvalho, ele não coloca o nome dele em nenhum momento na obra, mas a gente sabe que é ele. Ele cria algumas coisas ou outras para poder fechar algumas lacunas, só que tá lá, Levi-Strauss, que foi um antropólogo que existiu de verdade, as missões para poder estudar as comunidades indígenas existiram de verdade. E aí algo que eu falei já antecipando, o jornalista, ele começa a partir da impossibilidade de retratar a verdade, ele cria alguns personagens. E um dos principais personagens é um chamado Manuel Perna. E esse Manuel Perna, ele vai dividir quase a narração do livro inteiro com esse jornalista. Então, o que acontece? Agora vamos chegar no momento que você queria. Resumão mesmo do livro. O que acontece? Você tem aí o narrador contando a história e tem em itálico, esse Manuel Perna escrevendo uma carta enorme, dando a visão de fatos dele. Retratando, entre outras coisas, as 9 noites que ele passou com esse Buell Quinn. Então, você tem de um lado o narrador, em 2000 e tanto, contando a investigação dele, lendo carta, conversando com pessoas, indo até as tribos, indo até as comunidades indígenas, conversando com eles, com os indígenas, conversando com eles. E do outro lado você tem uma carta do Manuel Perna, contando um relato que sempre começa, quando você vier, que esteja preparado para a verdade, quando você vier, esteja preparado para a verdade. E aí essas duas cartas vão se entrelaçando, vão se cruzando, e a gente vai tendo um panorama do que foi esta morte, que ela é suspeita, né? Então, só para poder organizar a gente direitinho, vamos ler o que está na tela. Buell Quinn, o que se sabe sobre essa história? O que nós sabemos sobre essa história? Buell Quinn foi uma pessoa real, um antropólogo norte-americano, de 27 anos, que conviveu com pessoas reais e teve um fim real no ano de 1939. O governo brasileiro investigou sua morte e comprovou que não houve crime. Tratou-se realmente de suicídio. Gente, esse personagem, Buell Quinn, que foi uma pessoa de verdade, foi um estudante de antropologia, um cientista, um pesquisador, que veio para o Brasil, ficou entre os indígenas, escolheu estar entre a tribo Craô, e um dia escreveu algumas cartas e se matou de forma horrorosa. Não vou dar os detalhes aqui, vá até o livro, por favor, né? Mas se matou de forma horrorosa na frente de alguns indígenas, índios. E os indígenas, eles ficaram, os que viram aquele suicídio naquele momento, ficaram horrorizados com medo de serem, de alguma forma, culpabilizados. Olha, vai sobrar pra gente. Então eles foram lá, retrataram tudo, escreveram, vai lá no corpo daquele cara lá que está lá morto, um norte-americano morto no Brasil. Ou seja, gerou uma investigação na época, isso tudo é verdade. Esse Buell Quinn veio para o Brasil, ficou entre os indígenas e se matou perto. E alguns índios viram isso. Já aconteceu? Aconteceu de haver uma investigação e comprovou-se que, olha, foi suicídio. Não houve crime, não houve nenhum problema.
E é esse o fato gerador, porque o narrador da história, ele lê sobre isso de maneira acidental e fala assim, olha, não, tem alguma coisa, tem caroço nesse angu. O que levaria esse rapaz a se matar? Não, foi algum assassinato, algum crime, quase como um Sherlock Holmes, um Poirot, esses investigadores, sabe, de crimes, que Batman, né, que não, vou investigar e vou achar, eu vou encontrar algum segredo, algum mistério que está oculto, que não está claro, e vou encontrar o que levou este homem a cometer um ato tão desvairado, um ato tão impensado, tão longe de casa. Então, inicia-se uma espécie de investigação, o que nós chamamos de romance-reportagem ou romance policial, que constrói um painel a partir de várias visões sobre o entorno de Boelquim, incluindo acontecimentos da própria vida do autor, fundindo realidade e ficção. Gente, anota isso que é importante, vou repetir para vocês. O romance-reportagem, esse romance-reportagem, romance policial, constrói um painel a partir de várias visões sobre o entorno de Boelquim, incluindo acontecimentos da própria vida do autor, fundindo realidade e ficção. O que acontece? O que a gente vai percebendo no desenvolver da história é que o narrador, narrando em primeira pessoa, ele começa a ver que existem alguns entraves. Quando a gente lê uma história do Sherlock Holmes, a gente vai tendo contato com pistas que a gente nem se dá conta de que ele é uma pista. Por exemplo, tem esse caderninho aqui que foi deixado na cena do crime. E aí ninguém olhou para aquilo. O investigador, detetive Sherlock Holmes, olha para aquilo e a gente olha junto durante a leitura. E aquela leitura, e aquela visão não parece nada para nós. Só que 70 páginas depois, o Sherlock Holmes fala, olha, lembra daquele caderninho? Lembra do caderninho? Então, graças a ele, consegui desvendar o mistério. Porém, neste livro, 9 Noites, do Bernardo de Carvalho, estamos tendo contato com o que há de mais real da realidade. Eu ouso a dizer que é uma espécie de ultra realismo. Por quê? Porque você vai entrar em contato com uma pessoa que talvez seja o filho abandonado do Boelquim, lá nos Estados Unidos, isso muitos anos depois, e este filho não traz nada de novo para a história. Você vai entrar em contato com várias cartas escritas antes do personagem se matar. Vou achar o porquê dele ter ou se matado ou ter sido assassinado. Ele morreu em 1939, era o período Getúlio Vargas, ditadura, Estado Novo, aquilo tudo, mas não acho nada. Eu vou, inclusive, eu como narrador, colocar fatos da minha vida ali, eu não acho nada. E eu vou entrando num caminho, olha, agora eu estou caminhando. O repórter investigativo, agora eu estou caminhando, agora eu achei, encontrei uma outra carta, e não encontra nada. E vai levando a cada vez para lugar nenhum, para lugar nenhum, para lugar nenhum. Certo? Então, essa investigação em que eu falo com alguém que está vivo ainda e participou da missão, alguém que, sei lá, são os descendentes de quem viveu com ele, eu encontro a carta do Manuel Perna e começo a transpor a carta do Manuel Perna, que não é transposta, é uma construção do que deveria ser uma outra carta, e nada vai construindo a realidade. Certo? Com esse procedimento, surge uma narrativa de autoficção que mistura eventos reais à vida pessoal de Bernardo de Carvalho. E aí, em contato com essas cartas, a gente vai se dando conta de que a realidade ela é muito mais opressora. Por exemplo, uma coisa que, com todo respeito às nações indígenas que vivem no Brasil, mas indígenas também são pessoas, como nós, seres humanos, com defeitos e qualidades, e em certo momento, o narrador, no nosso século, ele fala assim, eu fui até a comunidade indígena, conversei com eles, e eles são tão abandonados de tudo,
que eles me ligaram e perguntaram se eu não podia dar alguma coisa, ou seja, porque todo mundo abandona. Então, ou seja, e o Boelquim, nas cartas dele, ele fala, eu não gosto dessas pessoas, eu não gosto desses índios, eu não acho eles legais, porque está indo lá para estudar, para estudar. E ele não come a comida, o Boelquim, ele não come a mesma comida dos indígenas, ele não, inclusive, para ele poder trabalhar, parte da investigação, ele é casado ou ele é solteiro? Porque, segundo o que o narrador investiga, ele é solteiro, mas nos documentos ele colocou que ele é casado. Olha, peraí, ele é casado ou ele é solteiro? Na verdade, aí o narrador começa a lucubrar, talvez ele colocou que ele é casado, porque se coloca que é solteiro, vai ter algum contato mais íntimo, sexual com as indígenas, e aí talvez seja impossibilitado de pesquisar, porque homens solteiros nas tribos pode ter algum problema, ou seja, muita elucubração, muita investigação, muitas especulações sobre o que poderia ser de fato poderia ter de fato levado esse personagem ao suicídio. Então, nesse momento, misturam-se o quê? Investigação jornalística, investigação policial. E jornalística por quê? Queremos saber a verdade. Por que policial? Algum crime pode ter acontecido. Drama autobiográfico, porque o personagem ele começa a misturar eventos da vida dele com o que está acontecendo. Autoficção, ou seja, estou contando algo da minha vida, mas que é inventado, né? Mas que também me mistura com verdade. Narrativa sobre a investigação jornalística, ou seja, eu vou contar como é que uma investigação jornalística se faz. Olha, pesquisei tal pessoa, porque tal pessoa vai me trazer tal informação. Falei com outra pessoa, porque outra pessoa vai me trazer tal investigação. Narrativa sobre a investigação policial, é uma espécie de metalinguagem. O livro contando sobre o próprio livro, o livro explicando a si próprio. Um livro maravilhoso. A verdade histórica é relativizada, comprometendo os limites entre história e ficção. E aí foi o que eu falei para vocês no começo desta aula sobre o Nove Noites. O que é verdade? É a escolha. A escolha. O Eric Hobsbawm, ele fala A Era dos Extremos, um livro muito bom, leia. Ele fala assim que quando Hitler subiu ao poder, para ele foi apenas mais uma tarde como outra qualquer, em que mais um líder subiu ao poder. Ele sabia da importância daquilo, mas para ele foi apenas mais uma tarde. Mas para a história do mundo, foi o quê? Foi a ascensão de Adolf Hitler ao poder. É claro que a ascensão de um líder horroroso como esse ao poder é um fato histórico muito maior do que a vida, a infância, a adolescência de um futuro historiador. Só que foi a vida dele. Se ele escolhesse para narrar apenas a vida dele, é a vida dele, que é importante. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente para contar uma história, a gente conta a partir de pontos de vista. E é esta reconstrução que esse livro se propõe. O debate sobre o que é a verdade, o que é essa reconstrução histórica. E nessa reconstrução, a gente consegue pegar algumas verdades. A morte de Boelquim é apresentada como o grande mistério a ser solucionado. E à medida que o narrador avança na investigação, descobre algumas coisas sobre o Quém. Por exemplo, o Quém escreveu 7 cartas antes de morrer. Em carta, diz que sofria de doença contagiosa. Mas não sabemos que doença é essa. Estava em conflito pessoal pelos pais estarem passando por um divórcio, sendo um casal já idoso. Os pais idosos estavam se divorciando. Era rico, mas não se orgulhava disso. Era solteiro, mas há documentos que apontam para uma esposa. Era antropólogo, vivia entre os índios, mas não gostava destes. Há especulações sobre sua possível homossexualidade. Há especulações sobre um filho que Boelquim tenha deixado nos Estados Unidos. Gente, aí eu vou falar para vocês spoiler final, porque é o que há de mais importante no livro. E desculpa se você não leu, cara. Aqui é uma aula para vestibular. Então você tem que ter contato com este final. Na tela. O livro se fecha com um fim surpreendente ao apresentar o narrador desistindo da busca da verdade. O mistério vence ao fim. Olha só o que acontece. No final da obra, o narrador ele não descobre o que veio buscar.
No livro de Sherlock Holmes, num livro de Agatha Christie, Sidney Sheldon, o mistério, ele é sempre solucionado. O detetive, ele vai lá e apresenta a solução para o problema. Neste livro, a gente sabe que as 9 noites foram as 9 noites que o Manuel Perna passou com ele, ou seja, aprendendo com o Manuel Quinn, convivendo com o Boyle Quinn. A gente sabe que ele se matou, cometeu suicídio, porque foi o que estava no registro. E há a dúvida do narrador em relação a isso. E o narrador, no final, ele fecha sem saber se foi suicídio ou se foi assassinato, se foi algum crime. Ou seja, no final, ele desiste. O mistério vence no fim. Então, você já pegou um livro sobre esse? Olha, há livros de mistério em que quem é o verdadeiro vilão é o detetive. Há livros de mistério em que o verdadeiro vilão é o, sei lá, é o tio, é a tia, sei lá, é alguém que se descobre no final. Neste livro, ele é tão maravilhoso porque ele pulsa a vida. Porque, ao fim, o mistério vence. Porque o mistério, ele se mostra insolúvel. Porque, na realidade, o que acontece? É a vida como ela é, um grande mistério. Então, só para encerrar a aula, é um romance ultra contemporâneo. Aí a data, eu falei que tinha, lançado em 2002. Lançado em 2002. 9 noites, eu falei para vocês, porque 9 noites? Porque trata-se das 9 noites em que o Manuel Perna, um dos narradores, né, que é inventado, ficcional, passa com o Boyle Quinn. É mais realismo que o realismo, com R maiúsculo, é mais realismo que o próprio realismo. Por quê? O que acontece? No final, o mistério vence. A nossa vida está cercada de mistério e alguns mistérios jamais solucionaremos. Como este, por exemplo, o porquê da morte do Boyle Quinn, que foi tratado como suicídio e revelou-se como tal. E é isso que fizemos hoje. Oferecemos caminhos para a leitura e interpretação da carta de Pero Vaz Caminha, carta de achamento, o livro 9 Noites, o romance 9 Noites de Bernardo de Carvalho, visando a realização da prova da FUVEST e Unicamp. Essas obras são leitura obrigatória para a realização desses vestibulares. Foi um prazer estar com vocês hoje. Conto com vocês no próximo programa. Digam o que vocês acharam dessa aula. Língua Portuguesa CMSP_M. Deem a sua opinião. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu.